Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a placenta. A placenta é um órgão incrível. Eu não sei se você conhece, mas hoje vamos conhecer um pouquinho junto sobre esse órgão, que é o único órgão do corpo humano que é temporário, ou seja, ele se forma durante a gestação e logo após o parto ele vai embora. A placenta ela é formada em conjunto pelo corpo feminino e pelo óvulo fecundado. Então, o óvulo é fecundado e uma parte dele ele se implanta na parede do útero e vai então formar a placenta. A placenta é o órgão que conecta a mãe e o bebê. Então, a placenta ela é formada de duas faces. Uma face da placenta que é conectada no útero, na parede do útero, e a outra face interna da placenta que é conectada através do cordão umbilical no bebê. Então, ali da parte interna da placenta sai o cordão umbilical que conecta no umbigo do bebê. Muita gente acha que o bebê fica dentro da placenta, mas não é assim. A placenta ela fica ali conectada na parede do útero e da placenta sai essa membrana que é a membrana da bolsa que o bebê fica ali dentro. Então tem a placenta aqui, a membrana, o bebê fica aqui dentro e tudo isso dentro do útero. A placenta é um órgão incrível, responsável pela vida do bebê. Todo ser humano só está vivo por causa desse órgão, por causa da placenta. É o órgão mais importante nessa fase da nossa existência, nessa fase intrauterina. Então a placenta ela é responsável por quê? Por todas as trocas, por toda a absorção de nutrientes. Então tudo que a mãe come vai para o sangue, passa pela placenta e chega até o bebê. Essa é a função nutritiva da placenta. A placenta também tem a função respiratória e excretora, então todas as trocas gasosas e toda a eliminação de resíduos é feita também através da placenta. Além disso, a placenta tem função endócrina, ou seja, ela produz hormônios essenciais para a gestação, principalmente o beta-HCG e a progesterona. E, além de tudo isso, a placenta ainda tem a função protetora. A placenta protege o bebê nesse ambiente intrauterino. A placenta, assim como o bebê, ela se desenvolve ao longo da gestação. Então, ela começa ali nas primeiras semanas de gestação, ela começa a se formar, começa a conectar os vasos da mãe, do bebê, começa a formar o cordão umbilical e ela vai amadurecendo ao longo da gestação. E aí a gente entra na primeira questão polêmica sobre a placenta, que é: ai, minha placenta tá velha, eu fiz ultrassom e o médico falou que a minha placenta tá velha. A placenta tem graus de maturação, que vai do 0 ao 3. 0, 1, 2, 3, conforme ela vai amadurecendo. Sabe o que isso importa para você? Nada. Essa é uma informação que você nem deveria saber porque não faz diferença nenhuma para você saber isso ou não. A maturação da placenta, eu gosto de falar que a placenta vai amadurecendo. Tem gente que fala que ela vai envelhecendo. E só essa mudança de palavra gera uma percepção totalmente diferente em relação a isso. Porque uma coisa que fica velha, a gente tem a ideia de que ela para de funcionar. Uma coisa que amadurece, a gente tem a ideia de que ela vai se desenvolvendo até ela chegar no máximo da sua potência. E é isso que acontece com a placenta. A placenta ela precisa ir amadurecendo ao longo da gestação, junto com o bebê, inclusive é uma das coisas assim que faz desencadear o trabalho de parto. Não adianta só o bebê estar maduro, a placenta também tem que estar madura, você tem que estar pronta, tem vários fatores precisam estar alinhados e prontos para que o trabalho de parto se desenvolva. Então, sua placenta vai amadurecendo e, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário dela ir perdendo as suas funções, é muito o contrário. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai ficando mais forte e ela vai ficando melhor para sustentar e para ajudar no desenvolvimento desse bebê.
Acontece que às vezes começam umas calcificações ali na placenta e daí as pessoas olham para isso e falam: sua placenta velha, tá calcificada, tá prejudicando o bebê. Como eu falei, isso não importa para você. Não importa para você saber qual o grau da sua placenta. Porque esse é um fator que não pode ser levado em conta isoladamente. A placenta é um órgão criado, desenvolvido pelo nosso corpo em conjunto com a mãe, em conjunto a mãe e o bebê. É um órgão muito sábio. Então, é bem comum, é muito comum ter algumas disfunções ali na placenta, nesse processo de amadurecimento. Mas a própria placenta dá um jeito de continuar funcionando e continuar alimentando e fazendo esse bebê se desenvolver. Então, não tem maiores questões, não tem por que ficar preocupada com isso se o seu bebê está se desenvolvendo bem. Eu sempre falo isso. Nenhuma coisa, nenhum fator na gestação, no parto, pode ser levado em conta isoladamente. Então, se a placenta está amadurecendo, está envelhecendo, mas o seu bebê está ganhando peso, está bem, está se desenvolvendo bem, isso é um sinal de que a placenta está ótima e tudo bem. Então, se você ouvir: ai, sua placenta tá velha, desencana. Além disso, o ultrassom é um exame subjetivo. A gente não pensa muito sobre isso, mas se você for fazer um ultrassom em um lugar, pode ser que apareça lá: placenta de grau 2. Se você for fazer em outro lugar, pode ser que dê diferença. Por quê? Porque não é feita uma análise de toda a placenta. Às vezes lá no ultrassom o médico vê alguns pontos de calcificação e ele faz ali uma estimativa mais ou menos, grau 2. Então, às vezes ele vê só uma parte da placenta. Então, relaxa, não tem essa de placenta velha. A sua placenta, ela precisa amadurecer, inclusive para depois ela poder se desprender. Isso é um processo natural do corpo, do desenvolvimento da placenta, porque depois todos esses vasos, eles precisam ir se fechando, se espremendo para a placenta poder sair, para você não ter uma hemorragia. Outra questão sobre a placenta é o posicionamento da placenta. Então, existem alguns tipos de posicionamentos. Primeira, a posição fúndica, que é quando a placenta ela se insere bem no topo do útero. Então, bem aqui em cima, né, da barriga, ali no fundo do útero. Por isso que chama inserção fúndica. A placenta também pode se inserir na parte anterior. Então, vai estar lá, placenta anterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua placenta se inseriu na parte da frente da sua barriga. Então, sua barriga está aqui e a placenta está aqui na frente. Essa é uma condição que pode influenciar na sua percepção dos movimentos do bebê. Porque tem toda uma camada ali, né, da barriga e músculos e gordura e tal, e o útero, e ainda depois tem a placenta. Então, quem tem essa placenta anterior, pode ser que demore um pouco mais para sentir os movimentos do bebê por conta dessa posição da placenta. Outro posicionamento que existe é a placenta posterior, ou seja, ela se insere na parte de trás do útero, mas como se fosse assim perto das voltada para suas costas. Então, sua barriga tá aqui, o útero, né, a outra parte do útero tá aqui e a placenta tá inserida atrás, posterior. Todas essas inserções de placenta, fúndica, anterior, posterior, não tem problema nenhum, não faz diferença, não é uma coisa que você precisa se preocupar também. Tudo isso que eu tô falando, você consegue perceber no ultrassom. Normalmente aparece lá no laudo do ultrassom. Placenta posterior, placenta com inserção anterior, placenta fúndica. Ou sobre o grau da placenta também aparece lá no ultrassom. Placenta de grau tal. Então, enquanto você estiver assistindo esse vídeo ou logo depois, pega o seu ultrassom para você ir acompanhando, para você conseguir entender esse laudo aí, que às vezes é tão difícil de entender. Então, tô te explicando tudo para você não ficar com essa ideia de que são coisas de outro mundo. Coisas simples: posicionamento da placenta, amadurecimento da placenta. E daí tem um quarto posicionamento, que é a placenta baixa ou prévia.
A placenta baixa, então esses posicionamentos anterior, fúndico e posterior, eles acontecem numa parte mais superior do útero. Quando a placenta se insere numa parte mais baixa do útero, ela tem algumas classificações. Tem a classificação placenta de inserção baixa, pode ser que você leia isso lá no seu ultrassom. O que isso significa? Que a placenta se inseriu na parte inferior do útero, na parte mais de baixo da sua barriga. E daí tem as classificações. Placenta baixa, lateral, que é quando ela tá lá embaixo, mas ela tá na lateral da entrada do colo do útero. O colo do útero tá aqui, o útero tá aqui pra cima, a placenta se insere mais ou menos aqui assim, uns 7 centímetros do orifício do colo do útero. Tem uma outra inserção baixa, que é a placenta marginal, ou seja, ela tá também aqui do lado, mas ela já tá margeando a entrada do colo do útero. E tem a placenta prévia. Esse é o único caso que é mais preocupante de posicionamento da placenta. Por quê? Nos casos de placenta prévia, também tem duas classificações. Ela pode ser placenta prévia centro parcial, ou seja, a placenta ela se insere em cima da entrada do canal do colo do útero. Ela pode se inserir nessa entrada parcialmente, ou seja, ela tampa parcialmente a entrada do colo do útero, ou placenta prévia total, quando ela se insere totalmente e tampa totalmente a entrada do colo do útero. Nesses dois casos, são casos mais complicados. Não é possível ter um parto normal nesses casos. Por quê? Porque ele tá ali justamente tampando o lugar onde vai dilatar e por onde o seu bebê vai sair. Então não tem como ter um parto normal. Nesses casos é indicada a cesariana, mas é assim, muito raro que isso aconteça. Outra coisa que acontece é que a inserção da placenta ela acontece no início da gestação. Então a placenta se insere lá, seu útero ainda tá pequeno. Então, esse diagnóstico, ele só pode ser feito e levado em consideração mais certeira, sim, mais pro final da gestação. Depois da 28ª semana, começando o 3º trimestre. Por quê? Quando a placenta se insere, o útero ainda tá pequeno. Então, se você fez ultrassom lá no começo da gestação e tá aparecendo placenta com inserção baixa, respira fundo, acalma seu coração, porque isso ainda pode mudar. Por quê? Não é que a placenta ela vai mudar de lugar, mas o útero ele vai crescer, ele vai se expandir. Então, uma placenta que estava aqui, com o crescimento do útero, pode ser que ela vá para cima. Então, esse diagnóstico só pode gerar maiores preocupações para o final da gestação. Se você tem esse diagnóstico ainda no primeiro trimestre, segundo trimestre, fica tranquila que a chance dessa placenta ficar em outra parte e ir para uma inserção posterior ou anterior ou fúndica é grande ainda. Eu acho que é isso sobre placenta, basicamente. Espero que esse vídeo tenha clareado aí um pouco. Se você tiver qualquer dúvida ainda sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Eu respondo tudo. Se você estiver no YouTube, curte aqui para vocês acompanhar sempre. Se você estiver no Facebook, curte, compartilha. E se você ainda não baixou o meu livro, baixa agora o livro completo para você se preparar para a gestação, para o parto, para o puerpério. E me segue no Instagram também, que tem vídeo todo dia. Um beijo e até a próxima!